Salve, salve! Está começando agora, sim, mais um Giro Novo Dia, agora com imagem e com som. Como vocês podem ver, aqui todos somos humanos, então às vezes acontecem essas coisas, gente. Quem sabe faz ao vivo. A gente está tentando. Pelo menos a gente está tentando. Eu quero dizer que esse é o primeiro giro do ano de 2024, então sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando em grande escala de importância, porque nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, que tem tudo a ver com o começo, com o reinício, com a abertura de novos ciclos. Para quem não sabe, o Janeiro Branco foi criado em 2014, em Uberlândia, Minas Gerais, pelo psicólogo Leonardo Abraão. A gente vai falar muito sobre Janeiro Branco, mas a grande questão aqui é a saúde mental. Como é que está a sua saúde mental? Essa é a pergunta que fica, e eu espero, sinceramente, que ao final dessa live você consiga pelo menos clarear aí as suas ideias sobre essa questão. É um problema sério, é de saúde pública, e acho que cada um pode cuidar de si para as coisas ficarem melhor, com certeza. Então, por isso, a gente está recebendo aqui o Bruno Baldan, graduado em psicologia, já é sócio de carteirinha aqui do Novo Dia, e a Fernanda Garcia Pérez, que é neuropsicóloga, correto? Falei Isso. certinho? Só o meu que é graduando ainda, mas Ainda é graduando, eu esqueci o N do graduado. é. Quero agradecer muito a presença de vocês. A gente está falando sobre uma questão séria e que às vezes a gente fecha os olhos, simplesmente. Mas antes da gente falar sobre o tema em si, vamos pegar aquela questão toda dos novos ciclos, né, que se abrem em 2024, quando o ano aparece, surge na nossa frente. Muitos costumam fazer a tal da listinha, né? E isso também pode ser algo sensacional, mas a gente também tem que se atentar às coisas que podem acontecer, às coisas que podem não acontecer, e tudo bem. Vamos começar falando disso, então? Bom, bom, é super importante que a gente tenha em mente agora que, assim, é muito comum as pessoas fazerem a definição das metas do ano, principalmente vai ser, geralmente, ali, questão à saúde física, à saúde mental, a novos desafios, como entrar numa dieta, né, praticar exercícios físicos. Então, assim, a primeira coisa que precisa ter um cuidado é que, assim, essas metas elas devem ser feitas a partir da sua realidade. Geralmente a gente coloca metas lá em cima, né, numa situação perfeita, mas aí essa rigidez de planos, ela faz com que gere problemas de saúde mental. Então, assim, a pessoa tem sofrimento psicológico por não estar conseguindo seguir aquele plano, só que ela fez uma definição de metas que não é com base na realidade dela hoje. Então, assim, essa é a importância, né? A gente fica, né, naquele estado de animação e tudo mais para, novo ano, vou ir 5 vezes na academia. Mas você não vai nem duas. Você nem começou, Você às nem vezes? começou. Então, assim, cuidado nessa definição de metas para que ao longo do ano você não se sinta frustrado e aí não só essas metas que foram definidas agora no começo, mas também a sua vida como um todo não desande junto. É que na realidade, né, pegando o gancho do Bruno, eu sempre comento com os pacientes que é importante a gente enganar o cérebro, né? O que que é isso, assim? hã, isso é interessante porque quem me ensinou isso foi o meu psiquiatra, porque a gente também precisa, né? Claro. O Caio. Eh estava passando por uma certa dificuldade de muita demanda, né, de trabalho e estudo, e aí foi que ele falou: "Não, vamos usar a técnica de enganar o cérebro", né. Acabei adotando isso aí para mim. Na realidade, o que que é? Metas a curto prazo, entende? Porque quando tu faz metas a longo prazo, a tua tendência é desistir. Porque o ser humano precisa estar constantemente o quê? Motivado, certo? Então, na verdade, quando tu faz metas a curto prazo e tu consegue fazer com que encerre, tu chega até o fim dessa meta, tu vai te sentir motivado para criar outra meta. E assim tu vai indo.
O nosso cérebro, isso é de todo mundo, não é, exclusivo de um TDAH, de um autista, enfim, trabalha por hierarquia, né. Então, assim, o cérebro precisa eleger o que é importante para criar prioridades e executar. Por isso que aquelas pessoas, quando recebem uma enxurrada de informações ao mesmo tempo, elas ficam correndo atrás do próprio rabo, não sabe por onde começam primeiro, porque a ansiedade vai lá em cima, bloqueia a região frontal do cérebro e faz com que a pessoa acabe, então, não conseguindo executar, né. Por isso que as metas a curto prazo, na verdade, elas são importantes para quê? Para que tu possa não te frustrar a longo prazo. Não é que o ser humano não tenha que se frustrar, a vida nos frustra constantemente. Isso é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. A não tentativa das famílias de não frustrar os filhos constantemente, entende? Gratificando o tempo inteiro, como se o não pudesse mais ser dito, porque as pessoas não podem se frustrar, mas as pessoas têm que se frustrarem, porque na fase adulta ou na adolescência a vida vai frustrar ela, não é verdade? Sim, claro. Né. E aí que começa o quê? Todas essas questões falando em saúde mental, prevenção, não sei o quê, a gente vê aí essa enxurrada de adolescentes em depressão, com transtorno de ansiedade, se cortando, se automutilando, entende? Se tentando se identificar em grupos não identificáveis, por quê? Porque não tiveram uma identificação da família lá atrás. Essa é a grande verdade, né. Então, assim, eh eh, eu sou contra as listas. Vou te ser bem sincera, assim, dessa de início de ano, nunca fiz. Esse negócio de academia também, tô fora. Nunca nem vi na minha Não sabe nem o que é. é. Hã. Então, assim, eu tenho uma lista de coisas diárias, realmente, porque eu esqueço. Aí é outros 500, entende. Mas, assim, de lista de ano, assim, sinceramente, acho que é muito fácil pra gente se perder e se frustrar. Bem rapidinho, só para terminar. Claro. E aí quando tu te frustra, muitas vezes vem aquela confirmação: "Eu não sou bom o suficiente". É por isso o perigo da lista. Ao mesmo tempo, há quem diga que se você não estabelece metas, hoje em dia tem até outro nome, resoluções, né, que se fala muito, parece que seu ano vai passar e você fica perdido. Ao estar perdido, você se perde ainda mais, porque você não tem direcionamento, você não tem função, você não tem, né. Mas, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, mais do que você tentar, fazer valer essas resoluções, como mantê-las? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que é uma mudança de hábito, como vocês estão falando da academia. Se você vai 21 dias, você já criou esse hábito. Isso é real? Isso acontece? Até para você, né, que fala muito da questão mental, a mente, a mente ela se condiciona à mudança de hábito a partir desses dias todos corridos, sendo feito, essa coisa que até então não era Olha, feita? eu não sei, porque eu nunca cheguei aí 21 dias na academia rindo. Bom, Só vai ter dia que eu posso cantar, depois eu essa parte eu já posso falar um pouco melhor, que assim, eu estabeleci essa tá. rotina, porque daí eu consigo. eh, Existe sim essa teoria dos 21 dias e É. tudo mais. Mas, não é isso que vai definir um hábito ou não. Um hábito, ele é uma construção que, por exemplo, a gente vai ter, até voltando um pouco nessa questão, nesse tema, de falar sobre metas a longo prazo e a curto prazo, digamos que essa meta de construção de hábito seja a longo prazo, porque, né, é para se instaurar uma rotina. Primeiro a gente começa com as de curto prazo para construir a de longo prazo. A partir do momento que a gente tem essa consistência, se a gente começa a não, eh, toda segunda vai ser o dia de um tipo de hábito que a pessoa tem interesse e ou precisa, adquirir, a partir do momento que não, sedimentou. Toda segunda-feira já não está mais falhando. Uhum. Aí vamos passar para uma pouco mais abrangente? Segunda e terça.
por aí vai. Então, essa construção do hábito, ela não é que tem uma lógica específica para essa construção. Existe até algumas teorias, existem algumas teorias que possam falar sobre isso também. Mas se a gente for sempre para uma lógica que sempre vai acontecer, a gente esquece o fator humano. O fator humano é tipo, cada pessoa é diferente uma da outra. Então não Exato. existe uma conta específica para Ainda fazer bem. isso e tudo mais. É, Né? exato. Nós não estamos falando de. Agora, na verdade, assim, ó, voltando ao que o Bruno estava falando, tu pode fazer a lista de metas, mas desde que tu consiga, dentro dessa lista de metas, estabelecer a hierarquia dela. O que que é prioritário, o que que vem primeiro. Então, mas como que a gente define o que é prioritário? Às vezes a gente está perdido, né? Aí tem que fazer terapia. E durante a terapia, Perfeito. e durante a terapia também, tá, gente? A gente vai entender o que gera valor para a pessoa. Hum. Nenhum comportamento vai ser executado se a pessoa não vê sentido naquilo que ela está fazendo. Se a Tem que pessoa ter tem significado. que ter significado para É. ela. Então, assim, a gente tem que estabelecer. Tu aprendeu bem as aulas, hein? Sou o melhor da turma. Olha só, É. elogio de professora. Bom, então, assim, para a gente ter uma constância de comportamento visando a saúde mental, visando o bem-estar, a gente tem que fazer uma cadência de valor para aquela pessoa. Então, assim, todo comportamento que ela tiver, ela tem que ter uma recompensa que ela sinta valor. Recompensa, falando, por exemplo, recompensa o processo, não o resultado. Sim. Eu quero perder 20 quilos nesse ano. Se você colocar isso como meta, você não vai conseguir fazer. É porque é muito amplo 20 quilos, né? Muito amplo. Acho que a gente tem que diminuir para 5. Não é nem essa questão do número. A questão é o processo. É assim, eu quero sentir prazer não em perder os 20 quilos, que é a minha meta a longo prazo. É assim, eu quero sentir prazer de, nossa, eu tive satisfação em estabelecer a minha dieta É que, na verdade, essa questão é muito delicada. Eu acho que a questão do peso, mas aí só fazendo um parênteses do que ele falou, é muito delicado, né? Porque, assim, é o que a pessoa mais desiste, né? É essa questão, porque o cara tem que estar motivado. Ele tem que ter uma motivação da perda de peso. Ah, eu vou perder peso para poder fazer uma cirurgia plástica. Eu vou perder peso porque eu quero entrar em tal vestido. Entende? Ele tem que ter um objetivo daquela perda de peso. Porque se for só por perder, ele até começa, mas depois ele não consegue manter. E aí que vem a construção do hábito. E aí, até ampliando um pouco mais, a partir do momento que a gente chega nesse objetivo, se for para entrar num vestido, para entrar num tipo de investimento, alguma coisa assim, a partir do momento que a gente atinge isso aqui, o que que sustenta esse comportamento a partir disso? Nada. Sim. Por isso que o processo tem que ser, ó, quero valorizar, não, eu consegui ir na academia hoje, essa é uma vitória. A É, gente precisa das É que, pequenas na vitórias. verdade, a pessoa também tem que ter consciência, né? Se hum, o ser humano não tem consciência da demanda dele, ele não vai identificar o que que precisa ser alterado, mudado, ou o hábito que tem que ser mexido, sim. né? Parece que a gente está desviando do assunto, só que não, porque eu não sei se vocês que estão acompanhando sabem, mas o janeiro branco, o branco tem a ver com a questão de reinício, de começo. Olha, a vida está te dando uma página, até o Bruno falou isso antes da gente entrar no ar. A vida está te dando uma folha em branco. E como é que você vai escrever esse capítulo da sua vida? É isso, por isso janeiro branco. E aí, isso, quando você determina o que você vai colocar ali, você obrigatoriamente tem que voltar os olhos para você. E aí que é a grande questão, né? Por que é tão difícil a gente se olhar? Olha, existe uma dificuldade da gente se olhar, por quê? Porque a gente, às vezes, tem aquele peso da autorresponsabilidade. É muito mais fácil a gente olhar o outro, a gente demandar as responsabilidades que a sociedade, às vezes, precisa para o outro. Hum, Quando a gente entende que a gente tem uma autorresponsabilidade, participação naquele objetivo, a gente começa a sentir o peso disso. Então, assim, pode até ver que quando a gente fala sobre política, a gente
demanda algumas responsabilidades para o político. Não, é lá em cima que tem que ser exemplo, é lá em cima. Mas e a gente? Né? A gente que colocou os caras lá. Exatamente. E a gente, às vezes, tem ações que a gente precisa manter aqui para que tudo funcione. Uhum. Da mesma forma, para nossa saúde mental, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Não adianta a gente ir na terapia e demandar que o terapeuta dê respostas do nada, do que ele sabe e tudo mais. Não. Daí é aquela coisa da expectativa e realidade, né? É. Né? Agora, e também tem muito a ver com a questão do sentimento de culpa, né? Toda vez é muito mais fácil tu jogar a responsabilidade em cima do outro do que tu assumir as tuas responsabilidades, né? Justamente pelo sentimento de culpa, né? Uhum. Isso acontece também em tudo, né? Na verdade. Também não, isso acontece em tudo. Quando a gente está falando num processo terapêutico, a gente tem medo da culpa que a gente vai sentir se alguma coisa não der certo, de alguma atitude que a gente está se promovendo. Hum. Então, assim, a gente joga no terapeuta a responsabilidade. Não, mas eu não melhorei porque é a sua culpa. Ou seja, quer dizer que o terapeuta é ruim? É. E é muito interessante, desculpa, Não, eu quero, eu- aproveitando, a estrela são vocês, eu mas só tô. isso é uma coisa que eu queria falar agora. Eu trabalho muito com criança autista, né? 12 horas por dia, 6 dias na semana. E é muito interessante isso que o Bruno falou, porque a gente nota nas famílias isso. A responsabilidade em cima do profissional, né? Da não evolução, da não isso, da não aquilo. Aí quando tu chega na casa, a mãe continua dando mamadeira e tu disse que não é para dar. A criança continua, vocês falam chupeta lá no sul, a gente fala bico, chupando o bico e tu diz, tu entende? Então, assim, a gente diz, essa criança não pode ficar no celular, passa o dia inteiro, aí depois a responsabilidade cai em cima do profissional pelas coisas, muitas vezes, que a própria família não se responsabiliza. Você falou de família 2 vezes aqui, né? O quão importante é a família, Eu né? tava com um problema familiar, não, tô. Não, é porque a gente percebe, né? Terapia de família, casal, não. Eu tinha falado, foi. Pode-se dizer que a família que tem sido a grande causa, eu acho esse termo um pouco forte, mas desse caos que a gente está vivendo, porque ó, só para dar números para vocês aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde aponta que 52% dos brasileiros se preocupam com a saúde mental. Porém, a cada 4 pessoas vão sofrer algum tipo de distúrbio. Não sei se esse é o termo correto. E nós aqui, o Brasil, é o país que mais tem pessoas ansiosas. E a gente está falando só da ansiedade, mas a gente sabe que tem inúmeras. Parece que a cada dia aparece uma nova, né? E assim, pode-se dizer que a família é a responsável ou a cuidadora, aquela que poderia, evitar. Qual que é o papel da família Vai tu em todo primeiro, esse que depois eu processo? vou, que é mais seguro. Tá bom. Você já Que falou que você daí está pensando. porque daí eu respiro, porque se eu vou falar Vai primeiro pensando não aí. vai prestar, vai. Bom, os transtornos, na verdade, o funcionamento psíquico, ele tem três pilares, né? Um é o psicológico, outro é o genético e outro é o ambiental. A família, nesse caso, entraria nessa questão ambiental. Para o desenvolvimento de transtornos, pode existir uma predisposição genética. Existem teorias, por exemplo, que a depressão ela seria identificada através de níveis baixos de neurotransmissores que são serotonina. Serotonina, né? Essa aula não foi eu que te dei, foi o Rafael. Cobra dele. Então, assim, é através tanto da parte psicológica quanto ambiental que a gente vai fazer uma confrontação desse aspecto genético. Então, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição, o ambiente e o cuidado que ela vai ter consigo mesma pode silenciar o gene, que é o chamado, a chamada epigenética. Então, assim, mesmo que existam fatores que digam que a pessoa pode ter uma predisposição a um tipo de transtorno, existem outras coisas na vida dela que ela vai poder driblar isso.
né? Driblar o próprio funcionamento. O TDAH, por exemplo, se ele desenvolver uma métrica uma forma de trabalho que ele consiga trabalhar, que ele consiga atingir aqueles objetivos, o TDAH dele não vai atrapalhar nas necessidades dele. Uhum. Então, assim, nessa questão familiar, entra nesse aspecto de ambiente. O ambiente ele pode te dar ali ah, né, alguns gatilhos ansiogênicos, depressivos e tudo mais. Então, não é que é causador, mas é parte do desenvolvimento ali da manifestação. É que na realidade é aquela coisa, né? Vamos pensar, meu pai pode ter sido alcoólatra, eu posso ser portador do gene do alcoolismo, mas nunca desenvolver porque o ambiente não me proporcionou essa desenvoltura, né? Então, assim, mas voltando um pouco a essa questão propriamente dita da família, o que que eu vejo hoje? As famílias estão cada vez mais disfuncionais e os filhos são os sintomas dessa família. Essa é a grande verdade, Forte isso, né, que você entende? está falando, e sério. Então, assim, nossa, eu poderia trazer milhões de exemplos aqui, mas assim, hã, ou as pessoas elas realmente a gente vive, né, tem que trabalhar muito para dar conta da demanda de contas e do próprio dia a dia, né, e aí quando chega em casa, muitas vezes, quer suprir essa ausência, para não sentir a culpa, e aí aquela questão do não colocar os limites, né. Não dizer o não, porque ficou muito tempo fora, então quer gratificar o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo, né? Assim como também tem aquelas famílias em que a mãe muitas vezes passa o dia dentro de casa, mas ela não consegue olhar para o próprio filho, entende? Porque ela faz mil outras coisas e aquela criança fica o dia inteiro na frente da televisão, do computador, e enfim. E quando que o sintoma ele acaba aparecendo, né? Quando o filho começa a gritar por socorro do tipo: "Ah, já que tu", vamos dar um exemplo assim: "Já que tu não me olha quando eu estou saudável, então tu vai me olhar na doença". Eu vou me cortar, por exemplo. Uhum. Isso, né. Essa questão da automutilação, assim, não é só para chamar atenção, tá, tem toda uma outra questão por trás, assim. Mas, pode ser, entende? Voltar o olhar, né, em que talvez e até às vezes pode ser até inconsciente, né, a própria família acaba provocando isso daí. São os casos que você mais tem visto, que você mais tem atendido, que você percebe uma crescente? Ah, com certeza é transtorno de ansiedade, né. Como aqui, quando eu me mudei para cá, eu vim para trabalhar com criança autista, então eu restringi muito, hã, essas questões, né. Mas assim, a gente vê, eh, as famílias adoecendo, pela própria condição da ansiedade, né. Muito adolescente chegando por questões de transtorno de ansiedade, de não conseguir lidar com o quê? Muitas vezes, a frustração. Tu entende? É justamente essa questão. Ele é frustrado, e aí lá atrás ele não foi, né, e aí ele acaba então desenvolvendo uma ansiedade, porque a ansiedade, ela nem sempre é patológica. O que nos impulsiona e nos faz se movimentar é a ansiedade, entende? A ansiedade passa a ser patológica no momento que ela faz o quê? Ela te bloqueia, não é verdade? Ela faz com que tu simplesmente fique estagnado. A gente eu vou falar, né, tem um padre aqui em Jundiaí que eu gosto muito, que é o padre Márcio, né, É. ele provavelmente não vai olhar, porque ele, tem milhões de seguidores, e ele falou isso no domingo. O ser humano não pode ser estático, porque a vida faz, na verdade,
com que a gente se movimente o tempo inteiro. E se tu não te movimenta, alguém vai te empurrar. E aí que vem a questão da patologia, Sim, né? sim. E só para deixar até um pouco mais claro também, deixar essa separação. Ansiedade não é transtorno de ansiedade. Ansiedade é um reflexo natural do ser humano mesmo, do ser vivo, que assim, ela é necessária para a gente viver. Geralmente o que que acontece? A gente tem uma situação em que a gente precisa da ansiedade para, olha, isso eu preciso no meu trabalho, preciso de um relatório até dia 10. É a ansiedade que vai falar, não, se eu não fizer o relatório até dia 10, é isso que vai acontecer, é aquilo que vai acontecer, então eu preciso utilizar essa ansiedade para fazer com que eu me movimente. O transtorno de ansiedade é o exagero dessa situação. É falar, não vou conseguir, não consigo fazer os processos corretos para fazer com que isso aconteça e tudo mais. Então, assim, essa ansiedade tem que ser diferenciada do que é uma situação necessária para a vida, do que é um transtorno que vai trazer prejuízo, É, do que é uma que é patologia, uma patologia de fato. né? Eu tenho um paciente, por exemplo, do neurofeedback, que ele tem que fazer um exame. Já venceu a receita e ele não conseguiu ainda Hum. por conta da ansiedade. O preparativo do exame mobiliza tanto ele internamente que ele ainda não conseguiu. Nossa, eu tenho tantas perguntas para fazer, porque esse assunto rende. Mas vamos lá. Queria falar sobre quem está ouvindo, de repente, pode pensar assim: bom, eu acho que seria interessante para mim iniciar uma terapia, processo de análise, eu vou buscar isso daí. Eu acho que é importante a gente diferenciar quais são, né, as que são oferecidas, porque o que é bom para mim não é para você. Exatamente, exatamente. Muitas das pessoas elas acabam agredindo a psicologia porque ela teve algum tipo de experiência. Ah, não funcionou para mim, ele era muito fora da casinha, que não sei o que tem. Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa saber que, em relação à terapia, a gente tem alguns tipos de terapia, tá? As quatro principais ali seriam análise do comportamento, que daí geralmente entra mais nessa questão de trabalho com crianças com autismo, Aí na forense a gente faz muita análise do comportamento também. que daí acaba usando também. É. Depois disso, que vai visar um pouco mais o comportamento em si, basicamente. Depois disso, a gente tem também a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai fazer um link ali de como que é o cérebro em relação ao corpo, né? Para falar quais são as vias ali de comportamento entre a cognição, que é a parte cerebral, o funcionamento cerebral, e o comportamento. Ele vai Uhum. entrar mais nisso. Temos também a fenomenologia, que é a manifestação dos fenômenos que acontecem com cada pessoa. Então, cada tipo de comportamento, ou pensamento, ou ação e tudo mais, vai se manifestar ali com o terapeuta. E, por fim, até uma das mais antigas, né? Nossa, eu achei que tu ia esquecer dessa, eu tava esperando. Temos a Te psicanálise. apanhar de várias pessoas. Quem aí não conhece o Freud, Freud. né? Então, É. assim, ele é o pai da psicanálise, e a psicanálise ela vai entrar muito mais na psique de processos de desenvolvimento. Buscar o fundo, né, da Exatamente. coisa toda. Agora, você Pode vai falar. falar, mas eu queria já emendar uma pergunta para ti, que é assim: como é que você como é que você escolhe, né, diante de todo esse leque, eu sou leiga. É, mas tem muito mais que ele nem falou ainda. Sim, sim. Sim, Eu mas falei só assim, quatro que é, são as mais. como é que a gente, para iniciar, como é que eu vou definir o que é bom para mim? O paciente Eu vou procurar terapia, tá, mas tem. assim, eu nunca fiz ou até já fiz, principalmente para quem nunca fez. Como é que eu vou saber que a freudiana é melhor do que a cognitiva comportamental? Às vezes acontece do paciente realmente experimentando até que ele acha algo que se identifique. Pode, Mas ele pode, nesse caminhar, desistir. com certeza. Sim, Mas assim,
nós usamos principalmente, né, essas diferenças em relação ao tempo de resposta. A TCC, ela vai te dar uma resposta mais rápida do que a psicanálise. E não estou dizendo que uma é melhor que a outra, não é isso, entende? Eu vejo que existem questões em que a psicanálise funciona melhor e a TCC melhor, certo? Uhum. Existem tipos de patologia que, por exemplo, um paciente esquizofrênico, ele não vai dar conta da psicanálise. O ego dele vai cindir e ele vai surtar no meio do caminho, entende? Então, a TCC provavelmente vai suprir melhor essa demanda, por quê? Porque ela é mais ativa, Uhum. certo? Uhum. Eh, ela o feedback do terapeuta é mais rápido, né? Então, assim, com criança, muitas vezes também funciona melhor, justamente por conta dessa interação que a TCC permite, né? E que a psicanálise já não permitia. É que a psicanálise também ela passou por quando eu fiz psicologia, não existia nada dessas parafernália aí, feno, sei o quê, não sei o quê, nada. Tu aprendia psicanálise, tu entrava e saía aprendendo psicanálise. Aí eu tive um semestre de cognitivo comportamental que a professora passou o semestre inteiro falando lá do cachorro que salivava, mas que aquilo não era bom, entendeu? E segue na psicanálise. Então, assim, depois foram abrindo outros nichos, né? Psicologia jurídica. Hoje o aluno na faculdade, ele tem disciplina de psicologia jurídica. Na minha época, Tinha nem nada disso. nada. Neuropsicologia também não existia. Agora o Bruno falou, entre os tipos, falou o fenômeno. Ah, Fenomenologia. O que que ela é isso? eu não entendo nada de feno, não é da minha época mesmo, eu sou muito antiga para isso. Eu queria que você desse um exemplo para a pessoa entender o que que é. Olha, os exemplos é a Gestalt terapia, né? Que ela vai fazer uma diferenciação ali. Então, eu estudei como Gestalt. Ó, já É, mudou. Mudou a perfeito. nomenclatura. É que assim, a fenomenologia, ela vem de fenômenos, e aí dentro da fenomenologia tem outras terapias que são Mas, por integrativas exemplo, também. queria que você É desse um exemplo. percepção. É da Agora, falando percepção. em Gestalt, agora eu já É. sei o que que é essa feno deles aí, que os alunos falam muito. É a percepção. O que que é? É a forma como tu percebe, entende? Em cima da percepção que tu vai começar, então, a trazer as tuas demandas. Para quem que é indicado esse tipo tem casos assim que que é mais recomendado? Não. Não existe uma recomendação, mas, Tá. por exemplo, vou fazer um comparativo com a TCC, por exemplo, com a comportamental, com a cognitivo-comportamental. A TCC, ela tem uma estrutura de terapia, né? Ela tem um protocolo que a gente vai buscar os dados para entender melhor a pessoa. A fenomenologia, ela vai ser uma terapia um pouco mais aberta. Isso. Ela vai, o paciente vai lá e ele Ele é o fazer, cliente, ele não é o paciente, né? ele é o cliente, porque É. ele não vai estar sendo ali é, alguém paciente, esperando ali. Ele vai Tem uma agir grande na terapia. diferença, né? Quando tu fala entre paciente e cliente. É. O paciente vem da psicanálise, né? Então, assim, quando o E da paciente. medicina. Quer dizer que ele é passivo no tratamento Isso, dele. Então, assim, o profissional quem determina tudo. Quando ele é cliente, que surgiu daí com o humanismo, né, na realidade, aí a pessoa já tem mais liberdade de dizer, não, eu não quero 2 vezes na semana, eu quero uma, entende? Não, eu não quero fazer 45 minutos, eu quero fazer 30. Ele consegue moldar um pouco mais o processo terapêutico. Bom, falamos de terapia, agora, tomando por base que nós estamos no Janeiro Branco e que é legal o alerta, mais do que o alerta, existem algumas medidas, adotadas pela gente que pode ajudar a buscar essa saúde mental. Queria falar um pouquinho sobre isso, que vocês falassem um pouquinho sobre Ó, isso. é o seguinte, existe uma diferença, tá, entre terapia e ações terapêuticas, Hum. né? Até como a gente comentou no começo da entrevista, né, desse bate-papo, ações terapêuticas são ações que te geram prazer, que te geram bem-estar e tudo mais. A terapia vai ser a estrutura
para você conseguir fazer com que aquele momento psíquico, aquele transtorno, seja tratado da melhor forma. E as ações terapêuticas, elas fazem parte da terapia. Então, assim, até tomando o exemplo de academia, como a gente já tinha entrado no assunto, muita gente, né, considera, eu não preciso de terapia, eu vou lá na academia, levanto meus pesos e acabou, minha terapia está feita. Isso é uma ação terapêutica. Quando Uhum. você sair dali, os seus problemas não melhoraram. Eles tiveram o benefício de, a partir da atividade física, você tem os benefícios que ajudam na sua capacidade mental, né, cognitiva principalmente, mas é a terapia que vai falar, não, vamos sentar e vamos definir isso aqui, como que a gente pode melhorar. Entendi. Então, assim, as ações terapêuticas, elas vão ser muito úteis na terapia, porque são ações fora da terapia que vão te ajudar a ter uma vida melhor em questão de saúde mental. Fazer higiene do sono, praticar atividade física, fazer uma reestruturação alimentar, aí é ação terapêutica, que vai ajudar na terapia e na sua condição de saúde mental. Na verdade, é aquilo que te motiva e te dá prazer, né? Porque tu precisa ter esse retorno dopaminérgico no cérebro da sensação do prazer. Porque senão a tendência vai ser que tu não vai repetir aquilo, Uhum. né? Então, assim, daqui a pouco, para uns, fazer a terapia, fazer academia, ele vira e mexe, Vai, ele é fitness. é. Então, assim, tem que fazer uma live com ele Com ele. é isso de ser fitness, Uhum. Tá. né? Academia, comida, como é que é a higiene do sono, né? O padrão social. É o que me gera dopamina para motivação. Bruno, você teve síndrome de burnout, né? Você teve? Não, Ele não, ele tá. Né? Não, Agora te ferrou, né? não, agora te ferrou. Bonitinho, Não, agora já ela é. te ferrando No paredão. no paredão. Aqui não é BBB, mas eu no paredão. Mas o que tu queria que eu dissesse mesmo? Pediu lá Não, no bastidor. Não, não é burnout. No caso, eu tenho ansiedade. E, Tá. inclusive, eu estou fazendo tratamento com a Fer, que é do neurofeedback. Foi isso que te impulsionou a fazer a psicologia? Ou a psicologia já era uma vontade que As tinha? duas coisas. Eu pensava muito em psicologia há muitos e muitos anos e tudo mais. E depois que eu comecei a entender melhor, porque assim, a dificuldade é entender o que que é o transtorno, né? O que que eu tenho? Por que que eu tenho tanta dificuldade de fazer as coisas que normalmente as pessoas fazem? Por que que eu me sinto tão cansado, né, com atividades simples às vezes, atividades intelectuais, né? Sempre fui muito bem nas coisas, mas eu sempre tive excesso de pensamento e tudo mais. Uhum. Eu falei, como que eu posso transformar isso em mim? Comecei a fazer terapia. Tá, gostei. Então, acho que o motivador para fazer psicologia é mais do, por exemplo, entender o que que me gera ansiedade, que geralmente são essas demandas de trabalho com uma recompensa, às vezes. Falar, eu estou trabalhando, mas por que que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando só para sobreviver, só para produzir, mas e para mim? Onde que eu entro nisso? Qual que é a minha importância? Qual que é o meu valor? E aí eu quero ajudar as pessoas também a entender qual que é o valor delas. Elas não são o transtorno delas, elas não são uma máquina de produção Sim. sem Eu penso que eu sempre espontaneidade e tudo comento, né? mais. Essa área da saúde mental e não é só da psicologia, é terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, enfermagem, técnico de enfermagem, não é profissão, é sacerdócio. Hum. Porque assim, ó, a gente abre mão de muita coisa para para se doar para o outro, entende? E é muito ingrato. É ingrato, nem financeiramente eu estou falando, mas muitas vezes é a questão do reconhecimento. Sim. Entende? Assim, da forma como as pessoas te abordam, sabe? Assim, e até te tratam muitas vezes, Hum. né? Como se tu tivesse que servi-los, a qualquer custo. Como se do outro lado, é aquela história, né? Do outro lado do balcão também bate um coração. Então, Sim. assim, como se a gente só tivesse que produzir, né?
em larga escala e não visse que ali também tem um ser humano que muitas vezes deixa o filho doente em casa e uma série de outras coisas, assim, né? Com certeza. A gente está entrando na reta final dessa live, até a gente se estender um pouquinho mais, porque como eu disse, e eu acho que eles concordam comigo, é um tema que rende até, já vou desde já deixar aqui as portas do Novo Dia abertas para vocês voltarem, porque é um assunto que rende muito e eu acho que todo mundo que está aí também está querendo saber sobre todas essas questões que estão batendo a nossa porta e não adianta a gente fugir. Queria saber de vocês, assim, que recado vocês querem deixar, tendo em vista que estamos no Janeiro Branco, é uma data criada para a gente refletir, para a gente desmistificar. Então, queria saber de vocês o que que vocês têm para dizer para quem está nos acompanhando. Pode ir. Uhum, Na realidade, a minha vontade de dizer era ativa-se o foda-se, né? Do tipo, é tudo aquilo que te dá muito estresse, mas a gente não pode, né? uhum. Porque a gente tem que comer, tem que trabalhar, tem que viver e tem que ser socialmente aceito, né? Difícil, né? Não, é. É muita coisa, né? Muita coisa. Pior é tu, academia, Ah, mas isso. dieta, né? Então, assim, que dá vontade de dar, né? E às vezes é necessário, falando sério agora, às vezes é necessário, entende? Uhum. Tu aprender a desligar, aprender a baixar o teu nível de cobrança, né? Porque, assim, o ser humano, ele eleva muito o nível de cobrança com ele mesmo. E daqui a pouco, isso daí é a maior causa do adoecimento psíquico. E ontem mesmo eu estava falando no grupo do meu trabalho, o que não tem solução, solucionado está. Tá resolvido. Não adianta a gente ficar se batendo, entende? Só que nem sempre a gente consegue ter esse nível de entendimento, Sim. É um né? novo caminhar, né? Nossa, é muita. Olha, aqui no meu lombo tem muita terapia e muita chicoteada. É. A gente não está aqui passeando, não, né? Exato. E Bom, aí, da Bruno? minha parte, é, quero levantar mesmo a importância de se cuidar, né? Porque assim, muitas das vezes quem desenvolve algum transtorno mental, independente do que seja, chega na terapia já explodido, né? Chega já com problema assim, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Então assim, se você não se cuidar, se você tem medo de parar, diminuir um pouco o ritmo da sua vida, a sua vida vai te parar. Então, escolha você não tem. Isso aí, A única coisa é, ou você vai ter controle ou não. é verdade. Então, toma cuidado, eh, busque ajuda, busque ter prazer na vida. Eu sei que é difícil hoje em dia, mas assim, a terapia pode ajudar, Muito, muito. com Então, certeza. se cuida. É isso. É isso. Que na verdade o processo terapêutico mais importante, eu vejo hoje, é o processo de autoconhecimento. Entende? É isso daí. A terapia, muitas vezes, tu não precisa ir para uma terapia porque tu tá sofrendo transtorno de ansiedade, sei lá, não. Mas pelo próprio processo de autoconhecimento. E sozinho a gente não consegue fazer De isso. jeito nenhum. A gente não tem esse olhar, né? Que vocês têm que são técnicos. Bom, estamos encerrando essa live. Eu queria dizer algumas coisas. Antes de mais nada, agradecer os convidados. Voltem sempre, Obrigada. porque eu acho que é importante a gente estar aqui cumprindo, tentando cumprir esse papel de utilidade pública. Dizer que a página está aí, gente, branca, para vocês fazerem o que vocês quiserem, inclusive nada. Aí a escolha é o livre-arbítrio que você tem. E fazendo valer o tema do Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo. E a gente tem esse tempo. Então, faça uso dele da melhor forma possível. Tá tudo nas mãos de vocês, da gente aqui. É só a gente pegar, ó, a caneta e sair escrevendo. Boa sorte para vocês. 2024 seja maravilhoso. A partir de agora, giro toda semana. E eu espero você. Um beijo, tchau. Tchau, Tchau. pessoal.